Ah, como a gente gosta desse quadro, né, gente? Um pet mudou minha vida de volta. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um conceito que é um dos valores da Chemitec. O conceito de saúde única, de saúde integral, da família bem cuidada, da saúde e o bem-estar animal, mas também humano no mesmo ambiente. E a gente tem aqui hoje a presença ilustre da jornalista Júlia Alcântara e do Cookie, gente. Olha lá, ele Oi, sabe gente, que eu tô falando ele sabe dele. que tá falando. Dá oi também, é um prazer estar aqui. O Cookie tá acostumado com as câmeras e vocês já vão entender isso, tá? Ó, sorrindo pra câmera. Coisa linda! Ju, conta pra gente um pouquinho como é que os pets mudaram a sua vida. Realmente mudaram a minha vida. Desde criança, assim, eu tive cachorro, né? Acho que meu primeiro cachorro eu tinha uns 6 anos, aquela coisa de pegar da prima quando passa as férias. Mas, assim, era um conceito diferente que a gente tinha de ter o cachorro, né? Ele Eu ainda não sei você, mas na minha época o cachorro ainda ficava no quintal. Ficava no quintal. Hoje eu lembro, eu morro de dó. Eu falo, ai, Snoopy, foi meu primeiro cachorrinho. Corrente até, né? O meu ficava no quintal, assim, ele ainda não era uma parte, né, tão Da integrada na família. Então, já tinha contato com o animal, né? Mas daí eu lembro uma história muito boa, porque teve uma época que a minha irmã ganhou um cachorro no sorteio da escola, do maternal. Isso, então era um conceito era uma de prenda. cachorro muito diferente, né? Muito. Há mais de uns 20 anos atrás, assim. E aí a gente teve esses cachorros, o Snoopy, Boris, o Justin, tivemos esses 3 cachorros ainda na minha mãe, depois o Simba. E aí quando eu casei, né, eu mudei de uma casa que era o dia inteiro eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, bem a família cheia. E quando eu casei, o meu marido ainda trabalhava em São Paulo. Todos os dias. Entendo bem. E aí eu fui 12 horas de ausência, né? Sozinha. E eu ficava muito sozinha. Eu era muito grudada. Sou muito grudada com a minha família, assim. E eu ficava muito triste mesmo. Por mais que eu tivesse contato do dia a dia, né? Conversando e tudo mais. Mas não tinha ninguém no apartamento. Era aquele apartamento vazio. Eu lembro que eu mudei em junho. O inverno. Nossa, silencioso. Eram uns dias E silenciosos, frios. Eu comecei a ficar muito Porque triste. no verão a gente ainda, não sei você, eu sou muito solar, a gente eu sou ainda total. se diverte, sai e consegue distrair, né? E dá um up, né? O sol lá fora. O inverno te pede acolhimento, aconchego, e isso te coloca mais em casa. E aí, se a casa tá silenciosa e vazia, bateu a solidão. Total, assim. Então, foi um momento bem difícil, assim, porque eu tava muito feliz porque eu tinha casado, tava feliz por isso, mas me dava muita tristeza, assim, ao longo do dia. Um paradoxo total, assim. Foi bem difícil passar por isso. Eu chorava muito, sofria muito. Ju, inclusive, eu quero te perguntar se você percebe hoje, fazendo uma análise mais equilibrada, fora do contexto, se você suspeita que você tava ficando depressiva. Tava um pezinho ali numa depressão, assim, tava uma fase bem depressiva mesmo, e era difícil por isso, pela mistura de sentimentos, né? Depois na terapia foi ajudando também a entender que era com isso, que era realmente isso. E aí eu falei, eu quero muito um cachorro. E aí a gente foi sem querer, assim, numa praia. A gente foi pra praia, eu, meu marido, minha irmã e um amigo dela, que assim, foi muito sem querer, ele tava na casa dela e ele foi junto, assim, não foi uma coisa combinada. E ele falou, o meu irmão, o cachorro dele deu cria, né? Eles estão lá com Border Collie e tal, eu não conhecia a raça, meu marido, ele já teve um antes. Então, ele já tinha um conhecimento. Uma das mais inteligentes, se não for a mais. E assim, energia lá no alto. Energia no alto. Eu não conhecia, não tinha nenhuma proximidade, mas eu falei, é um sinal. Ele não era pra ele estar na praia com a gente, ele falou do cachorro, eu queria, vamos lá buscar. Daí, nisso, a gente já mandou mensagem pra ver se já tinha dado tempo. Já tinha dado tempo. Eu falei, tá vendo? Seu marido super concordou. Concordou. Ele devia estar percebendo você mal, ele queria muito, assim, me ajudar nesse momento. Então, foi na praia no final de semana. Daí, na quarta-feira, a gente tava na academia, que a gente faz jiu-jitsu, assim, juntos. Ai, que legal, gente! Meu filho faz jiu-jitsu. Faz. Eu sou muito apaixonada, sou suspeita. Legal. A gente já tem muitas afinidades aí, É verdade, né? mesmo. E aí, a gente chegou pra aula, assim, a gente tava esperando pra dar o horário. Eu falei, vamos buscar ele? Daí, a gente foi, assim, na loucura, sem
sem pensar muito, sabe? A gente confirmou se dava pra pegar. A gente foi, era uma cidade vizinha, a gente aqui de Mogi das Cruzes foi até Salesópolis. Aham. A gente foi, assim, sem cartão, tinha que abastecer, sabe? Naquela coisa, tipo, ai, não, Na vamos euforia ver se de tem um ter um posto. novo membro da família. Total. Vamos parar nesse posto? Será que aceita Pix? Vamos, não, deu certo, tal. Chegamos lá, e daí tinham 4 filhotinhos. A fêmea já tava com uma família, assim, e tinham 3 machos. Tinha um mais gordinho e ele era o mais magrinho, assim. Daí meu marido fala que ele que escolheu a gente, né? E ele veio assim, ele não tava conseguindo comer a ração, que ele era muito pequenininho perto dos irmãos, o irmão dava uma passada de perna nele, ele falou assim, é esse. É esse. E você que escolheu o nome? Foi indo pra lá, o meu marido ele tava fazendo uma aula de confeitaria. E ele tava fazendo cookies. Olha, E era a única coisa que a gente tinha pra comer. A gente tava com fome. Tinha um no pote junto com a gente. Legal. E ele é parecido com um cookies também, né? Ele tem cor A de mancha cookie. marrom, ele tem É cor de uma cookie. mistura de cores aqui que lembram mesmo cookies. E foi uma afinidade na hora, assim. Eu peguei ele, eu vim já chorando no caminho, assim, com ele no colo. E como é que aconteceu depois? A sua rotina ficou de que jeito? A pergunta óbvia que precisa ser feita, né? Nossa, mudou completamente a minha vida, assim. Me deu um outro sentido. Nada como você ter o seu cachorro, assim, da sua responsabilidade, né? Muda completamente do cachorro de infância. Eu acredito, eu tenho um palpite, não sei se você concorda, se vocês concordam, vocês que estão aí em casa. Só consegue ter um pet desse jeito, né? Como parte da família, com amor, quem tem um espírito cuidador, né? Quem tem amor para transbordar, porque é isso que você falou. A palavra é responsabilidade. Uhum. Com certeza dá trabalho, né, gente? Dá. Mudou tudo, não mudou? Mudou. E, assim, foi um filho na casa, Foi né? um filho, então a nossa rotina foi começando a se adequar às necessidades dele também. Eu comecei a pesquisar muito sobre a raça, porque eu fiquei um pouco assustada, Coisa de jornalista, né? Porque também é verdade. E todo mundo fala muito, né? Nossa, mas em apartamento, em apartamento, em apartamento. É possível, tem que ter uma dedicação maior, mas é possível. Tudo foi se moldando a ele, né? E ele virou meu protetor, assim, ele é meu grude. Ele não tira os olhos dela, é impressionante. Eu fico emocionada do tipo, com ele. é como se ele estivesse dizendo assim, fala, o que, que você quer agora? Pra onde que eu posso ir, né? Pra onde, o que, que eu faço? E né? eu Muita falei, devoção. né, que a gente faz jiu-jitsu, né? E às vezes a gente começa a brincar de lutinha em casa. Ele fica... Ele fica louco, assim, não vem pra cima de mim, assim, se protege. Ele começa, se a gente fala mais alto, ele vem pra me proteger, assim, ele é totalmente grudado comigo. Logo que ele era filhotinho, teve uma vez eu passei mal, a gente foi no restaurante, come coisa ruim, assim, ele ficou do meu lado, assim, o tempo inteiro. Sofrendo junto. Eles são seres sencientes, né, gente? A ciência já comprovou que eles são seres que sentem, né? Eles são seres emocionais. Então, é muito amor, Ele né? me acorda assim, dando um beijinho na minha boca todos os dias. Ah, meu Deus. E ele dorme aonde, Ju? Eles têm uma caminha, porque daí depois dele, a gente pegou a Kiara também. Mas me conta. Que é uma outra história. Que te fez chegar a Kiara, assim? Por que ainda não tava bom só o cu? Eu não queria. Eu falei assim, não, já é muita responsabilidade, senta aí. Já é muito trabalho. Mas, quando a gente foi pegar, o Henrique, ele queria uma fêmea, né? Porque ele sempre teve fêmea e tudo mais. Só que a fêmea já estava adotada, a gente pegou ele. Daí eu falei assim, ele queria, eu falava, não, é muita responsabilidade, 2 cachorros, então é muito difícil. Eles são cães de adoção? Ele foi de um amigo, tá. E daí a Kiara... Mas esse amigo te doou? Me doou, Tá. E daí a Kiara, nessa do Henrique querer, ele abriu o Facebook e tava lá uma família que não queria mais. Meu Deus, porque é muito comum, gente. Border As Collie pessoas é muito não comum. dão conta, não é? Do Border Collie, porque não conhecem. Não Acha a raça, a raça inteligente, lindo, a raça bonita. né? O cachorro maravilhoso, mas depois não dá conta da energia que esse cão tem. Sim. E demanda de nós, né? Sim. Eles com certeza colocam vocês em movimento também, não colocam? Também. Daí a nossa uma família de rotina. jiu-jiteiro. Total, né? porque assim, as atividades que a gente faz são pensadas com eles, assim. A gente vai no final de semana
Não, a gente vai acordar cedo pra ir no parque, a gente vai fazer uma viagem, vamos ver um hotel que aceite, Pet vamos ver uma friendly. casa que aceite. Só sai se puder Só sair sai com os dois. se puder ser com os dois. Então, a Kiara a gente pegou de uma família que não queria mais, porque tinha 5 meses, era bebê, mas eles... Meu Deus. Deu uma dó, assim, a carinha de triste dela, das fotos da pessoa dando, assim, é uma outra cachorra, assim, é completamente diferente. E aí, eu não queria, eu fui um pouco relutante, mas quando eu encostei nela, eu também comecei a chorar. E ainda mais sabendo que ela estava naquele momento sendo rejeitada, né? Tipo, Total, uma rejeição muito doída, porque muito doída. ela é muito carinhosa, ela é muito dengosa, carente, ela chegou totalmente medrosa. Ela chegou se escondendo embaixo da mesa, assim, tinha medo dele. Eu imagino. E daí foi nesse processo de... Ela não sabia brincar. Deu muita dó, assim. Tanto que hoje, ela foi aprendendo a brincar com ele, assim. Ela brinca com ele. Hoje a gente até tem que ensinar um pouco de independência pra ela, porque ela ficou tão grudada, no que ela chegou com medo, depois ela viu um suporte ali nele. Mas ela não sabia correr atrás de uma bolinha, assim. Porque eu acho que na casa que ela tava... Não tinha esse estímulo, não tinha esse nada. enriquecimento ambiental, né? E aí ela foi aprendendo e daí virou uma grande família, assim. O nosso conceito de família ficou completo, assim. Olha, gente, isso é muito valioso, porque a gente precisa entender que o pet não é um acessório, né? Ele não é um objeto que você sentiu vontade de comprar, olhou na vitrine, teve uma crise de consumo, levou para casa, né? Não aceita devolução. Então, a gente ouve tanto falar, posse responsável, posse responsável. Posse responsável, para mim, é quando você está preparado emocionalmente, financeiramente. Sim. Sua vida pessoal, familiar, estruturada para receber aquele animal, porque aquele animal vai mudar você. Vai. Né? E você tem que estar aberto a isso e... Vai mudar a sua vida. Lidar com as necessidades dele. Ele não tá aqui para as suas necessidades, Exatamente. né? Ele tem as necessidades próprias. Até o Cookie me ensinou muito disso, porque ele não gosta tanto de carinho assim. E é engraçado que a Kiara gosta muito, né? E eu falei, ainda bem que ele veio primeiro, pra eu aprender sobre isso também, a respeitar, sabe? né? A respeitar o espaço, a respeitar as vontades. E dessa forma eu consegui respeitar mais as minhas vontades também, Olha sabe? isso, gente. Isso foi muito legal. Porque eles, no comportamento deles, tão instintivo, tão natural, né? Tão orgânico, ensinam a gente também, que somos seres conscientes, a uma série de coisas que a gente às vezes abre mão para nós, né? Sim, e se a gente tá aberto, a gente aprende muito com eles com a gente também, é uma troca muito valiosa. E aí a Kiara hoje tá na escola, né, que a gente manda, isso é um auxílio bom também. Eles vão pra escola? Eles vão pra escola pra gastar mais Todos energia. Os dias? Eles vão 3 vezes na semana. Tá. E daí agora a gente tá revezando até pra ela ter mais independência. Ela sozinha alguns dias. E ele sozinho E ele outros. sozinho outro, e depois os dois juntos. A Ju é apresentadora, né, de alguns programas. E ela também faz publicidade na internet, né? Os famosos conhecidos aí como publis, né? No Instagram, nas outras redes sociais. E o mais curioso é que os cachorros, os pets, né? A Kiara e o Cook também participam, né? Tá indo pra natação, a gente vai passear. Pode ser? Vocês querem ir com ele? Primeiro deixar os dois dar uma calmadinha, cheirar um pouquinho, fazer um xixi, né, Cook? Ele já tá querendo a B. Mas eu não trouxe a B, porque hoje a gente vai trabalhar. Tá certo? Pra pagar a ração. Bate aqui. Você quer passear? Quer passear? Só passeio. Só quer passear? Não quer saber de trabalho? Não sufoque o artista, cada um no seu tempo. Estão comendo uma graminha antes. Ok, a gente espera. Fiz um catering especial pra vocês hoje, ó. Tem essas opções de grama. São muito lindos. Não, tem 1 ano de diferença. Mas parece, né? Mãe. Não, acredita? Cara, senta aqui. Presta atenção, cara, tá bom? Eva! Nosso passeio! Os nossos atores estão cansados porque eles foram pra escola ontem. Como é que é uma vida de pets influencers? Conta pra gente. Bom, eles têm a rotininha deles e aí as pessoas gostam de acompanhar. Eles são chamados para trabalhos. São chamados, algumas marcas entram em contato para inserir eles junto na publicidade também, né? Nesse conceito de família e também marcas para os cachorros. Então, eles já estão acostumados ali, ó,
para pra tirar foto, Tanto faz que a ele pose tá pra câmera. aqui entrevistado no nosso quadro Olha lá, ó. tranquilamente, né? Claro que tem um reforço positivo aqui de um petisquinho, mas ele tá super confortável aqui. E me conta uma coisa, você fala muito sobre qualidade de vida e saúde, né? Sim, A Chemitec, que é responsável e idealizadora desse quadro tão especial, ela preza muito pelo conceito da saúde única, que é o que você vive na prática, né? Na prática, esse conceito é muito novo, né? Ele está Sim. sendo ouvido falar agora, mas quem vive esse conceito na prática consegue entender rapidamente o que ele significa, né? É pensar do produto de limpeza até a comida, rotina, hábitos, ambiente para todos e prezando Sim. pela saúde, pelo bem-estar de cada um, pela segurança de cada um. É assim na sua casa, Ju? Sim, nas minhas redes sociais eu compartilho um pouco da minha rotina saudável, né? Eu brinco assim, eu falo, é uma rotina saudável sem neura, pra gente tentar encontrar o que cabe dentro da nossa vida, Fala um pouquinho, mas tentar viver Ju. melhor, né? Dá uns exemplos. Ó, por exemplo, eu sempre falo assim, gente, você tá ansioso? Vai sair com o pé na grama, vai ficar 15 minutos passeando, olhando o sol, olhando o dia, sem colocar um fone de ouvido, sem colocar o celular, porque o celular é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente acaba ficando refém, né? Vai praticar um esporte que você goste, que vire um hobby, que você faça por amor. Então, são todas essas coisas, assim. A parte dos cachorros dentro da rotina também, pra mim, foi É fundamental, fundamental. É todo dia o meu passeio com eles. É a primeira coisa que eu faço de manhã. Eu acordo, tomo café e a gente sai pra caminhar. E aquele Eles momento... precisam daquele momento, você aproveita aquele momento Total. também, né? Eu vou sem ouvir podcast nenhum, eu vou só eles, a grama, a natureza, assim. Tempo de qualidade de presença, atenção plena, né? Total. E a alimentação? Alimentação também. Eu tenho uma... Como eu pratico esporte, eu tento me abastecer, assim, de Do que é comida mais de saudável. verdade. Não que a gente não possa ter um momento de prazer também de vez tenho em vários, quando, né? assim. Mas da mesma forma, assim, que pra mim é muito gostoso comer um doce, pra mim também é muito gostoso comer um prato saudável, sabe? Aham. Um arroz, feijão, salada. Pra mim, eu sinto Comida prazer. de verdade. E eles seguem o mesmo ritmo, assim, para eles você pensa numa alimentação balanceada, Penso, além, eles controlada? comem ração ainda hoje, né? Mas eles também têm, eu introduzo iogurte natural, algumas carnes. Você faz uma complementação do Faço que uma eles complementação. podem de forma saudável, né? Também, faço com eles. Ju, me conta uma coisa. Aquela pergunta, talvez assim, discreta, né? Mas é que nessa nova configuração de família que a gente tem hoje, né? Porque a família ela pode ter muitos formatos, né? É uma pergunta curiosa aqui que eu, com a curiosidade jornalística, não posso deixar de fazer. Você sente que eles vieram suprir esse espaço de filhos num momento até inicial do casamento? Ou os planos dos bebês ainda existem e Aham. a família pode aumentar? A família pode aumentar, né? A gente brinca, você vai ser o guardião de uma criança em breve. Ai, que legal! Mas assim, eu sinto que a vinda deles foi um Um preparo. preparatório, era isso que eu queria chegar. Foi mesmo, assim, pra nós dois, assim. Até como dinâmica de casal. Sim. Pra não ficar também só focada nos cachorros, porque tem vezes que a gente sai e a gente fica falando deles, assim, é muito engraçado. Olha isso, gente. A gente até dá essas, né, brincadeiras e fala assim, não, vamos falar só da gente, não vamos falar deles. De responsabilidade, né, porque é claro que um cachorro não se compara à responsabilidade de uma criança, mas a gente tem uma responsabilidade com os cachorros. Que quem bem não forte, tem é. um pet, ou quem tem um pet de qualquer jeito, não vai saber Não como entende. é, né? Realmente, se você tem o pet que fica na garagem, você não vai entender o que é ser uma mãe de pet, que muda a rotina. Mas é um preparo muito gostoso, assim. Que maravilhoso. Amei a história, deliciosa história, né? Ou seja, vem o Cookie e adoça a vida da Ju, que estava solitária no comecinho do casamento, né? Ou seja, isso faz a gente lembrar e fica a reflexão de que nós somos muitas pessoas em uma só. Nós temos muitas necessidades, nós somos múltiplos, nós somos complexos, nós somos muitos eus em um só, né? Então, aquela recém-casada
estava solitária porque ela precisava de uma companhia a mais no dia a dia, Sim. na rotina, no cotidiano. Aí vem o Cook, muda tudo isso. Ensina estabelecimento de limites, faz ela olhar para ela, né, Ju? Muito. E dizer, até aqui, isso eu não curto, isso eu curto. Ela aprende isso com o Cook. A casa fica alegre, a família fica mais completa. E, de repente, eles transbordam amor para Kiara, que chega de uma família que não estava preparada, não é? Para ter um pet. E fica aqui o nosso alerta de reflexão. E a Kiara vem para somar e agora essa família inteira aí carrega essa bandeira gostosa de saúde e bem-estar, né? Com certeza. Amei a história. Para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem sobre como os pets podem mudar a vida das pessoas, né? Mas principalmente sobre esse entendimento que você tem de que tem que estar bom, saudável e feliz para todo mundo. Sim. Que é isso que a Chemitec mais defende. O pet, ele não vem para suprir a sua necessidade, mas ele vem para te ensinar. Se você estiver aberto, você vai aprender muito com ele. Ele vai curar feridas que ele não fez, que ele não foi o responsável. Mas ele vai estar aqui para ser seu companheiro, fiel, com toda certeza. E você vai viver momentos, assim, muito incríveis junto de um animalzinho desse. Ele pode mudar o seu dia nesse momento simples. Eu acho que os cachorros também resgatam muito isso de que a gente não precisa de muito para ser feliz. Eles ficam felizes com a minha presença, com uma bolinha, né? E num parque, num gramado vazio. Então, acho que isso, a gente resgatar essa parte também é muito importante. Maravilhoso, amei, Ju. Foi uma honra ter vocês aqui. Eu adorei. E vocês esperem a gente no próximo episódio. Um Pet Mudou Minha Vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode se inspirar. E é isso. Chemitec, saúde e bem-estar animal do campo ao lar.